Todo mundo tem aquele vilão de filme de terror que dá bem mais medo do que os outros. O meu sempre foi o Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. Eu tinha pavor desse bicho quando eu era moleque e até hoje me dá muito medo. Não há nada melhor do que celebrar esse personagem tão icônico dos filmes de terror, que dar uma bisbilhotada na história dele, na origem, como que ele ficou daquele jeito, além de outras curiosidades. Então, fica ligado aí. Just as terrifying as being there. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para falar do nosso queridíssimo, não tão querido assim, Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. Eu já falei aqui várias vezes que o original de 1974 é um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos e esse personagem ainda me dá frio na espinha toda vez que eu assisto alguma coisa em relação a ele, até aquele filme horroroso da origem dele, que é o Leatherface de 2017. Vou falar um pouquinho mais sobre esse filme aqui. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthemaia, para mais novidades aqui sobre o Refúgio Cult, sobre cinema em geral. Bem, para entender melhor a história, a essência do Leatherface, a gente tem que voltar mais de 40 anos atrás. Em 1974, era lançado um filme de terror que ia revolucionar o gênero, né? Ia dar força aí pro gênero slasher também, que é O Massacre da Serra Elétrica, aquele filme com aqueles jovens que se deparam com uma casa de uma família completamente surtada e que tem um elemento surpresa, que é o nosso queridíssimo Leatherface, que é um cara de quase 2 metros de altura, bem fortinho, que usa a máscara icônica dele, que não é uma máscara comum, como você já sabe. Leatherface, né, quer dizer aí face de couro, face de pele, e ele faz exatamente isso. Ele tem as suas vítimas ali e ele usa eles como matéria-prima para produzir principalmente as suas máscaras, além de vários outros objetos que são feitos e usados como ornamentação para casa, né? E não só o Leatherface faz as vítimas, como também os irmãos dele. Ele inclusive tem aquele avô dele que mal mexe, mal respira, fica naquela cadeira. E é claro que nessa família aqui os aspectos psicológicos bem danificados, bem problemáticos, é algo hereditário. Ninguém ali é normal, muito pelo contrário. Eles são loucos, são imprevisíveis e podem fazer qualquer coisa a qualquer momento. Bem, o Leatherface, assim como o filme, né, O Massacre da Serra Elétrica, todo o universo, os personagens, foram criados pelo Kim Henkel e o Tobe Hooper, sendo o Tobe Hooper também diretor do primeiro filme. O primeiro filme foi realizado ali de maneira independente, o orçamento era muito pequeno e ele acabou faturando muito dinheiro depois, principalmente por conta daquela famigerada história que o filme eram filmagens reais, né? Cara, início da década de 70, muita gente acreditou nessa jogada de marketing, foi lá pro cinema e provavelmente talvez tenha saído do cinema ainda acreditando que aquilo ali era real e pouco depois foi desmentido e tal. Funcionou muito bem e até hoje é considerado um dos maiores clássicos do gênero. Stop. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o Ed Gein, que foi uma das inspirações para o Tobe Hooper criar o Leatherface. Ele foi um serial killer, né, fazia suas vítimas e usava como matéria-prima para fazer ali as suas cadeiras, bolsas e máscaras o pessoal que ele capturava. Eu vou até deixar aqui no card caso você não tenha visto esse vídeo. Só que o que muita gente não sabe é que a história, a essência do Leatherface foi baseado numa época de Natal, quase que uma história natalina. E você fala assim, como assim? Natalina? Por causa da família, união? Não, calma. O Tobe Hooper, né, diretor, roteirista, criador, ele estava lá no início da década de 70 com a sua família no shopping para fazer compras de Natal. Aí você imagina, na década de 70 isso não era diferente. A gente sabe muito bem que na época de Natal o que acontece com os shoppings e com as lojas? Ficam abarrotados, não dá quase para você andar, né? Você tem que pegar filas quilométricas para fazer uma compra. E o cara tava lá com a família comprando umas coisas, presentinhos de Natal e tal. Ele tava ficando louco já, porque era muita gente, era muita barulhada. E aí quando ele se deparou prestes a explodir, ele olhou para a loja que ele estava e tinha uma parede cheia de motosserra. Aí ele imaginou, né, de maneira sombria ali, rapaz, seria bom pegar uma motosserra, eu ia sair rapidinho aqui dessa loja, desse shopping. Você vê, né, o cara deu uma surtada para valer e isso foi o ponto de partida para ele
unificar elementos, né? Ele ficou sabendo da história do Ed Gein, pegou ali a motosserra, e também tem uma história muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem, e que ele deu entrevista falando disso, que ele conheceu um médico, ele foi atendido por um médico, e ele conversando sobre filmes de terror e tal, em um determinado momento, o cara falou assim, eu tenho uma história para te contar. Quando eu era estudante de medicina, né, chegou a época de Halloween e eu não tinha fantasia. Imagine só o que esse médico fez. Ele foi lá no necrotério, e tem a galera lá que fica disponível, né, para os estudantes e tal, darem uma mexida, e o cara pegou ali, né, de uma galerinha que tava lá e fez uma máscara igualzinho quem? O Ed Gein. E foi mais uma inspiração para você. Eu não seria nunca mais atendido por esse médico aqui. Bem, o Leatherface já apareceu em 8 filmes dessa franquia, desde 1974, com o Massacre da Serra Elétrica, a continuação, Massacre da Serra Elétrica 2, em 86, o terceiro, que veio em 1990, o Massacre da Serra Elétrica, o Retorno, de 1994, e aí a gente teve o remake com a Jessica Alba, lembra? O Massacre da Serra Elétrica em 2003, depois a gente teve o Massacre da Serra Elétrica, o início, em 2006, e em 2013, alguns anos depois, a gente teve a versão 3D, né, do Massacre da Serra Elétrica, e mais recentemente o Leatherface de 2017, que para mim é o pior filme disparado dessa franquia. Lucas, por que o Leatherface, o filme de 2017, é tão ruim assim? Inclusive, se você ainda não viu, nem perca seu tempo, porque eu acho que eles desrespeitaram o personagem, a origem mesmo dele não foi respeitada e tem um plot twist ali no final que desconstrói tudo. O filme já é fraco por si só, já não funciona muito bem como produção cinematográfica. Eles ainda colocam umas forçação de barra ali, que é de revirar os olhos, não vale a pena mesmo. Então eu prefiro continuar com a origem dele, que é pouco explorada nos filmes em geral, principalmente nos mais antigos, por exemplo, o de 74, que naquele filme o Leatherface tinha cerca ali de 35 anos de idade, o personagem. Ele nasceu em 1939 e apesar dele ser o vilão principal, mais conhecido e aterrorizante dessa franquia, ele sempre é mandado por alguém, seja pelos avós ou por algum tio ou pelos irmãos, porque ele é mais bobão e tal, ele é mais a força física mesmo, que corre atrás com a sua motosserra, lembrando sempre do erro clássico da tradução aqui para o Brasil, porque motosserra não é serra elétrica, e o Leatherface usa uma motosserra, aquela que você tem que puxar a cordinha ali, ela não é movida a eletricidade, né? Mas até hoje ficou o nome, tá certo. E ele também usa uma marreta para perseguir uma galera ali de vez em quando também. Qual é o nome do Leatherface? Porque você sabe que Leatherface é um apelido, cara, pelo amor de Deus. No RG dele não tá lá Leatherface, né? O nome dele no original e na maioria dos filmes é Jedediah Sawyer. Isso mesmo, Jedediah, quase Jedi, né? Seria o Leatherface um personagem do Star Wars? Acredito que não, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, no remake de 2003, eles colocaram o nome dele como Thomas Hewitt. Inclusive, você já pode ter se perguntado como será que é a face do Leatherface por trás das máscaras, né? Porque ele usa ali várias máscaras diferentes. No remake de 2003, é o único filme, tirando o Leatherface de 2017, pelo amor de Deus, vamos esquecer esse filme, que eles mostram assim de relance, rapidinho, nas sombras ali, o rosto dele. E eu te diria que ele é muito parecido com Voldemort, do Harry Potter, basicamente, porque o personagem, ele nasceu, ao que tudo indica, com uns problemas ali na face, principalmente nessa região aqui e tal, além de, claro, os problemas, né, aqui na cabecinha também. E talvez você não se lembre, mas o Leatherface, no original de 74, usa 3 máscaras diferentes, cada uma com seu propósito e com a sua personalidade diferente. É isso mesmo. Tem uma que ele usa para perseguir a galera, correr atrás, fazer ali o trabalho mais pesado mesmo, né? Que é aquela máscara mais conhecida. A segunda máscara é uma máscara quando ele tá ali numa cozinha, né? Que a máscara, claro, que é de uma mulher, inclusive tem uma peruca alta, remete muito às donas de casas e tal.
E o cara, ele tem até digamos, um comportamento mais brando, não tão ameaçador. Parece que ele tá ali dando uma de dona de casa, arrumando a cozinha, vou fazer os pratos aqui. E a terceira máscara é até parecida com essa segunda, que é quando eles vão fazer o banquete, o jantar, sabe? Que eles levam o pessoal, a menina lá, pra, né, degustar aquelas maravilhas da família ali, que pelo amor de Deus... Pois é, ele usa uma máscara de mulher também, com a perucona, só que toda maquiada. Por quê? Porque é a hora da mulher ir lá pro jantar, uma coisa mais requintada e tal. O próprio ator que fez o Leatherface no original, o Gunnar Hansen, disse que cada uma dessas máscaras era uma personalidade diferente do Leatherface, porque ele sem máscara não tinha personalidade, ele era só uma pessoa ali e tal, grandalhona, que era apática e tal. Então ele assumia essas personalidades, e isso também remete ao Ed Gein, que tinha um lance dele lá com a mãe deles, vestia as roupas e tal. Isso também foi uma inspiração para esse personagem aqui. É claro que mais interessante ainda do que o background, a história, a família do Leatherface é ele mesmo, quando ele está formado, né? A máscara, aquele grandalhão com avental e a motosserra correndo atrás de todo mundo. Mas aí é um personagem que não tinha como ele não se tornar, digamos, um monstro, né? Porque desde criança ele viveu naquele ambiente com pessoas completamente obscuras, com hábitos aí que trata a vida humana da maneira mais banal possível, porque para eles, para todos os integrantes daquela família, o ser humano é quase que um objeto decorativo. Entrou ali no território deles, já corre perigo, já está na zona deles e eles podem fazer o que quiserem. E foi por isso que foi criado um dos maiores personagens e vilões da história desses filmes, o Leatherface. E você pode ter certeza que vai ter outros filmes aí nos próximos anos, do Massacre da Serra Elétrica. A gente só não sabe se vão continuar os filmes antigos ou se vão fazer mais um remake, sabe-se lá, eu só tenho medo, né? Não façam o que vocês fizeram em Leatherface e colocaram ele como um cara que fala e tal, não, porque o Leatherface nunca foi assim, ele sempre foi atrasado, né, mentalmente falando, ele nem conseguia falar, ele nunca teve isso, né? Então, se forem fazer novos filmes, eu torço para que façam filmes bem feitos e assustadores, como foram lá o primeirão e o remake de 2003, que eu também acho legal, mas não chega nem perto ainda do original. Deixa aqui nos comentários agora qual é o seu personagem de terror que você tem mais medo, mais pavor, e também se você gostou desse formato, falando apenas da história, do background de algum personagem de terror, deixa também indicações de outros vilões aí que eu posso fazer no futuro, com certeza. Também deixa o seu like, que ajuda muito, e claro, se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreve aqui embaixo e clique no sininho para receber todas as notificações. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.